Carta aos Hebreus, capítulo 12. Meus amados, essa palavra aqui, o Senhor já tinha colocado em meu coração, já tinha alguns dias. E quando foi hoje, pela manhã o Senhor envia um servo dele, um ungido dele. E ali o Senhor falou coisas para nós, promessas. Deus usou o seu servo e confirmou, amados, ali através da nossa conversa, os assuntos que a gente estava tratando ali, Deus confirmando essa palavra essa noite, amém? E algo que a irmã Anitta aqui estava falando também encaixou no que nós vamos estar trazendo aqui essa noite. Quantos acharam Hebreus capítulo 12? Nós vamos ler aqui a partir do verso 14. Bem, o texto acima é a exortação à paz e à pureza. Diz assim o versículo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amém? Somente até aqui poder se sentar, aplaudindo ao Senhor Jesus com palmas bem forte, bem alegre para Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender que servir a Deus não é muito fácil, não. Na verdade, não é fácil servir a Deus. É gostoso servir ao Senhor, porém, a trajetória do caminho, irmãos, que é um negócio. Todos nós sabemos que nós temos promessas a se cumprir em nossa vida. Cada um de nós aqui tem promessa da parte de Deus. De Deus salvar, de Deus libertar, de Deus abençoar nossa família, de Deus dar um bom emprego, enfim. Cada um tem uma promessa. E o escritor de Hebreus, muitos dizem que é Paulo, só que, amados, não tem nada confirmando. Se você for pesquisar, não tem nada confirmando que o apóstolo Paulo foi o escritor de Hebreus, apesar de que a fala, a escrita, o jeito em que é tratado, a mensagem para os hebreus é quase semelhante à forma como Paulo falava aos demais irmãos. E o que é interessante, que ele vai relatar no verso 14, isso aqui é muito forte, quando nosso irmão Anitta estava trazendo o testemunho sobre a volta de Jesus. E ele diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E isso aqui, amados, às vezes passa desapercebido aos nossos olhos. Quando nós olhamos para um texto anterior, onde Jesus, ele vai dizer: naquele grande dia muitos chegarão e dirão: Senhor, eu preguei em teu nome. Senhor, em teu nome eu profetizei. Aí Jesus, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Que é essa palavra, pastor? Iniquidade. Iniquidade são um conjunto de pecados, pequenas coisas, aquelas coisas que muitos hoje não aceitam ouvir. É o chamado não tem nada a ver. E é justamente isso que vai levar muitas pessoas a perecer. Por quê? Porque esse não tem nada a ver, as pessoas elas têm como se fosse o pastor que impusesse uma doutrina e dissesse assim: não fale desse jeito, não se vista dessa forma, não se envolva com certas pessoas. Aí a pessoa que não lê a palavra, ela vai dizer assim: poxa, mas lá na igreja do pastor fulano de tal, a regra é muito dura, é muito duro aquela igreja, é muito pesada, é cheia de regras, cheia de dogmas.
E na verdade, amados, quem lê a palavra e é convencido pelo Espírito Santo, sabe que as coisas de Deus é estreito, como eu estava falando. O mesmo que nós aceitamos a Jesus, renovamos a nossa aliança, daqui para ali, descendo a escada, até mesmo antes de descer a escada, na saída do culto, a gente pode pecar com Deus e aquilo caiu tudo por terra. E muitos às vezes pensam assim: não, uma vez aceitando a Jesus, eu já sou salvo para sempre. Não existe isso. Porque se fosse assim, amados, era muito fácil alguém vir, aceitava Jesus, diz assim: ó, eu quero aceitar Jesus. E ele só quer mesmo o perdão de Deus, a salvação, e vai viver a vida dele do jeito que ele quer. Que se fosse por isso, seria muito fácil. Jesus, ele passaria por mentiroso. Porque Jesus disse: o caminho é estreito e é espinhoso. E é justamente isso que muito de nós, amado, corre. Quando Jesus ele começa a funilar, começa a amassar. E a gente pensa assim: mas por que Jesus ele está me tratando desse jeito? Porque ele não quer perder a nossa alma. É isso que muitos não entendem, amados. Por que nós somos provados? E a pessoa diz: meu Deus, que prova é naquela igreja, que provação é naquela igreja, mas que igreja cheia de prova, aquele pastor está sem direção, eu só vivo na prova, eu só vivo sendo tratado. A gente vai ser amassado, principalmente onde é ensinado a verdade. Agora, onde não é ensinada a verdade, é ensinada a mentira, as pessoas, amadas, elas vão estar felizes, elas vão dizer assim: esse é o lugar de paz, esse é o lugar que eu queria servir a Deus, eu estou em paz aqui, eu sou feliz aqui, louvado seja Deus. Mas o que adianta a gente estar feliz com o homem e não estar feliz com Deus, e nem Deus está feliz com a gente? Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz, amado, seguir a paz com todos. O primeiro ponto: vai chegar um momento em que eu não vou topar com a cara de um irmão. Vai chegar um momento em que eu vou ser antipático com alguém, amados. Eu não vou ir com a cara de uma pessoa, e isso eu vou ser confrontado. Eu preciso ser trabalhado nisso, porque Jesus ele não escolhe ninguém. Já pensou se Jesus olhasse e dissesse assim: não, esse aqui tem o nariz torto, eu não gosto dele. Esse aqui tem a voz muito grossa, então eu não vou falar com ele, eu não vou salvar ele, porque eu simplesmente não fui com a cara dele. Você já pensou se Jesus tratasse a gente dessa forma, amados? Então, observe que hoje em dia o povo é firmado em cima dos talentos, simplesmente usado outrora é homem de Deus, simplesmente é uma pessoa adornada nos talentos. Lá vem o pastor falar dos dons, meus amados, tem que ser pregado. Por quê? Porque hoje o alicerce do povo é muito raso. Basta ver alguém simplesmente falando em língua e é o suficiente. E aí a pessoa pode ter uma conduta errônea, pode sair do culto e fazer tantas coisas que a gente ouve por aí, o nome do Senhor sendo envergonhado. E aí é o que basta para o povo. E aí se encaixa o texto que eu acabei de ler. Essa pessoa, muitas das vezes, ela tinha problema com seus semelhantes, com seu irmão, não perdoava, não amava, louvado seja Deus, tinha uma acepção, tinha uma rejeição, amados. Louvado seja Deus. E aí a gente muitas vezes, por ter isso dentro de nós, a gente começa a culpar a igreja. Fulano me rejeita, o irmão me despreza, o irmão não liga para mim, o irmão não me abraça, o irmão ele não vê que eu estou passando do lado dele. E por que a gente não toma a atitude ao contrário para receber? Porque a gente só recebe aquilo que a gente tem. Louvado seja Deus. Você só dá aquilo que você tem. Se eu estou cheio de Deus, eu vou dar Deus para as pessoas. Se eu estou cheio de revolta, eu vou passar revolta para as pessoas. Eu tenho uma frase, amados, que ficou marcada na minha vida, que eu digo assim, que os feridos ferem, os sarados saram. Toda pessoa que é ferida, amados, ela não aceita ficar ferida sozinha, e ela leva essa ferida para toda a geração, e como se as pessoas tivessem, amado, a culpa da infelicidade dela no passado. E o mais triste é que essa pessoa não aceita o tratamento do Senhor, não aceita, amado, que Deus ele venha fazer uma limpeza, que Deus ele venha tratar com o nosso coração. Porque uma coisa é a gente estar aparentemente feliz por fora, mas dentro a gente está todo quebrado e moído, e
esbandalhado, e só Deus está vendo a nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está dizendo: andem com paz com todos. Ele tem dinheiro, não tem dinheiro, onde paz com essa pessoa? O fulano, ele tem a cara muito séria, ele parece ser um sargento do exército, mas você tem que saber lidar com esse tipo de pessoa. Já pensou a nós, minhas pastoras, nós aqui dissessem: poxa, eu gosto mais do fulano A e do fulano B, então esse fulano aqui eu vou tratar bem e esse aqui eu vou rejeitar. Aí naquele grande dia o Senhor vai pesar na balança: olha, está vendo aqui o que tu fizeste? Tu escolheste um, tu amaste melhor um tu trataste bem, e o outro tu rejeitaste. Irmãos, a balança do Senhor é correta. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos fazer exceção de ninguém, e tem quem ache defeito na gente, irmão. Mesmo a gente sendo do jeito que a gente não é tido como alguém, irmãos, que escolhe os preferidos. A igreja dos certinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Levítico capítulo 19, versos 17 e 18. Diz assim a Bíblia Sagrada: não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o. Não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Tem pessoas que querem o amor de Deus para elas e a fúria do diabo para outros. Tem pessoas que querem o perdão de Deus para elas, mas não querem liberar o perdão de Deus para a vida das pessoas. Tem pessoas, amado, que são amarguradas, que tiveram, amado, problema no passado e têm a satisfação, a alegria, de certa forma, em trazer a desgraça do passado para o presente e trazer inferno na vida de quem quer viver em paz com Deus. E procura, amado, sempre procurar o defeito na vida do seu próximo. E a Bíblia diz para que a gente não guarde isso em nosso coração. Você quer guardar alguma coisa? Guarda a palavra. Você quer guardar alguma coisa? Guarda as promessas que Deus tem. São coisas que vai trazer alegria ao seu coração. Você quer guardar alguma coisa? Abra a Bíblia, guarda os versículos, guarda coisa boa que vai trazer alegria para o teu coração. Guarda o louvor, guarda uma palavra que alguém, Deus levantou para falar e profetizar para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mais adiante, a paz com todos e a santificação. Ao texto, a paz que eu falei acerca dos pregadores, acerca daqueles que são usados pelo Senhor, entre aspas, a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis, ou seja, ele fica. Pastor, eu estou orando, você buscou, Deus te tornou com um dom, você não está orando hoje, mas o dom está enterrado em você. Outrora fomos usados, outrora essas pessoas foram usadas. Mas se eu for usado e não me guardar em santidade, aí a Bíblia diz: sem essas coisas ninguém verá o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio capítulo 29. A Bíblia diz assim: cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Olha só, veneno. A pessoa, amada, que age dessa forma, ela está cheia de veneno, está se intoxicando, está gerando, irmãos, enfermidade para ela. Se você for pesquisar, vai na internet e pesquisa o que é gerado com a falta do perdão. Você fique com raiva não, irmãos. A palavra precisa ser pregada. As pessoas estão, irmãos, hoje entubadas. Se você for ouvir relatos de pessoas que estão nos hospitais, os cancerosos, uns são
é questão hereditária, mas você vai ver muita pessoa que está amargurada ali. Você vai ouvir testemunhos ali, irmãos, de amargura. E o texto a seguir, o verso de número 15, diz assim: olha, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, quando eu vejo o fulano de tal, eu fico inquieto, eu não suporto. Louvado seja o nome do Senhor. Raiz de amargura que está trazendo perturbação para essa pessoa. Eu não suporto a cara do fulano. Eu não aceito o fulano, louvado seja Deus, ter mais oportunidade do que eu. Eu não aceito, o fulano chegou hoje, já está sendo abençoado. Eu não aceito, e eu não aceito, mas Deus aceita. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele vê a postura aqui de dentro e não de fora. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, amados, muitas pessoas têm a sua vida destravada. Por quê? Porque aqui dentro é tratado. E o maior foco do reino, amados, por isso que Jesus, ele disse: olha, o reino de Deus não é o que vocês estão vendo, não vem visível. Jesus falou isso. O reino de Deus não é visível, mas o reino de Deus está dentro de você. Como assim, pastor? Você carrega o Espírito Santo, aceitou Jesus, ele vem, até mesmo antes, porque a Bíblia diz que ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, antes de você aceitar Jesus, o Espírito Santo já estava trabalhando no seu coração. Quando você confessou o nome de Jesus, ele automaticamente tomou a liberdade de entrar na tua vida. É por isso, amado, que a gente às vezes era de um jeito, aqueles que deixam ser tratados, entenda. E depois que aceita Jesus, o Espírito Santo muda a pessoa. Se vocês forem, amados, um dia sentar para conversar comigo, eu vou dizer como é que eu era. Eu era uma pessoa que tinha o semblante fechado, eu era desbocado, irado, revoltado. Mas, quando eu aceitei a Jesus, a primeira coisa que eu deixei o Senhor fazer, a obra dele foi no meu coração. Eu comecei a ler a palavra foi me libertando, ainda está me libertando até hoje. Mas o Senhor, ele foi tratando comigo por dentro, irmãos, porque o que importa é ser tratado por dentro. Porque às vezes a gente tem 20, 30, 50 anos na igreja, mas ainda age como ímpio. Os sentimentos, ninguém pode pisar no pé, irmão, já vem ira. Ninguém pode deixar de falar. O fulano passou e olhou para mim, nem olhou para mim. Eu sempre digo, vai, observe se o irmão não tem olho verde. Se está olhando para um lado, ele está olhando para o outro. Muitas das vezes, louvado seja Deus, o Senhor permite, irmãos, a gente, como novo convertido, ser trabalhado. Outros, depois de anos na igreja, o Senhor, ele primeiro tem uns que começam sendo abençoados, Deus começa a dar vitória, e mais vitória. Quando chega um certo momento da caminhada, Jesus começa a provar ele. Deixa eu ver agora se ele me ama ou se ele quer somente que eu vou dar para ele, porque agora vai chegar o momento de me dar uma funilada, de me dar uma estreitada, uma amassada. E essa amassada, meus irmãos, ele vai primeiramente quebrar aqui dentro, porque esse negócio de eu nasci assim, eu sou assim, esse negócio é o meu jeito, esse é meu jeito. Jesus, ele quebra esse tipo de pessoa, irmão, porque diante do Senhor não tem esse negócio de eu sou é só o Senhor que é o eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem esse negócio, comigo é desse jeito, e com Jesus é desse jeito também. Louvado seja Deus. A Bíblia fala em Salmo de número 18, a Bíblia diz que com o puro o Senhor se mostra puro, com o soberbo o Senhor ele age ali, irreflexível. Jesus ele age, amados,
de uma forma dura com o soberbo. Agora, com aquele que é humilde, o Senhor ele age, irmãos, com bondade. Aquele que, aí muitos dizem assim, mas o Senhor ele não trata pesado. Lá em Apocalipse, se você for ler, o Senhor diz assim: eu estou vindo trazendo meu galardão para recompensar cada um segundo a sua obra. Pastor, por que fulano ele recebe vitória e eu só recebo peia? Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele vê a nossa conduta às escaladas. E essa conduta que eu falo, eu bato nessa tecla, o nosso testemunho, como a gente está falando com as pessoas lá fora, o que é que nós estamos, amado, fazendo, o que é que nós estamos pensando, quais são as palavras que estão saindo dos nossos lábios, será que está saindo palavrão, será que está saindo a vida dos outros, ou será que está saindo versículo bíblico, e vidas estão sendo impactadas pela nossa vida? Louvado seja o nome do Senhor, porque quando Jesus ele observa uma conduta errônea, ele pega aquela pessoa e coloca na balança e dá sentença. Por isso que uns são provados e outros são aprovados pelo Senhor. Acabe estava andando errôneo na presença de Deus. Quando o Senhor levanta o profeta e diz assim: olha, diga para Acabe que eu vou tratar com ele. Aí Acabe ele faz o seguinte: ele começa a se humilhar perante Deus. Ele começa a andar, amados, com um pano de saco vestido, um rei. Começa a se humilhar e muda o proceder dele. Quando eu falo proceder, conduta. Quando eu estou falando proceder, irmãos, é até a maneira que eu falo com as pessoas. Porque tem pessoas, irmão, que estão na igreja, mas é ignorante, é estúpido. Você vai perguntar uma coisinha, é patada. Eu já recebi muitas patadas, irmão, mas nem por isso eu desculpo com patada. Deus é que o Senhor sabe como ele dá essa patada. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor observa a conduta de Acabe, aí o Senhor levanta novamente o profeta e diz assim: olha, vai, entrega o recado para Acabe e diz para ele que aquilo que eu iria fazer em sentença contra ele, por causa da maneira que ele está andando na minha presença, agora eu vou livrar ele disso. Mas todavia vai recair sobre a geração futura, sobre seus filhos, sobre seus netos. Louvado seja Deus, a minha justiça virá sobre eles. Observe, aí muitas das vezes a gente está dando lugar para o diabo, e a pessoa diz assim: mas eu estou naquela igreja e é só luta. Aí a pessoa que dá brecha para o inimigo, amados, louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor trata com essa pessoa, trata com a geração futura, trata com os netos, até que alguém lá na frente reconheça, amado, que precisa se humilhar perante o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus ele não faz acepção para perdoar. Deus perdoa a todos, contanto que haja arrependimento. Arrependimento que é, pastor? Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento não é só lágrimas. Lágrimas é o primeiro passo, mas se eu não mudar a minha atitude, aquilo não foi arrependimento, foi só uma emoção momentânea. Pastor, me prova. Quando Pedro estava pregando, e ele ganha quase 3.000 almas para Jesus, aí chegaram para ele e disseram assim: o que é necessário para que eu seja salvo? Ele disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados vossos pecados. E assim vem o refrigério pela presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí outra questão: o culto está pesado, o culto está frio, o culto está gelado. Louvado seja Deus. Pastor Rodrigo é uma pedra de gelo. Louvado seja Deus. A pregação dele é sem graça, é por isso que eu não sinto nada. Mas antes do culto, amado, eu pintei e bordei e fiz a vontade não de Deus, mas de outro. Aí como é que eu vou chegar no culto? Eu que murmurei antes do culto, eu não dou lugar para o Senhor. Eu venho para o culto para observar como é que
igreja para ser o juiz, o legislador, para ser o observador, para ser o olheiro. Como é que eu vou sentir Deus se eu não estou dando lugar para o Espírito Santo que está aqui essa noite para mudar o meu teu cativeiro? Louvado seja Deus. Todas essas coisas, amado, Deus ele coloca e pesa na balança. Tudo isso Deus ele pesa na balança. E aí o que acontece, pastor? O que acontece é que vai passando os anos, outros irmãos estão chegando agora, Deus está mudando o cativeiro e a gente está envelhecendo. Foi assim que aconteceu com Israel, amado. Outros iriam nascendo, eles esqueciam do Senhor, eles envelheceram, outros morreram e não viram a promessa de Deus se cumprir. E o que é mais fácil fazer, pastor? Hoje em dia é mais fácil culpar os irmãos. Hoje em dia é mais fácil mudar de igreja. Hoje em dia é mais fácil encontrar culpa no pastor, encontrar culpa nos obreiros. Hoje em dia, amado, é mais fácil a gente encontrar tudo, menos encontrar erro na gente. Nem que haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ainda tem isso. Quem já ouviu aquela frase da maçã podre? É mais ou menos isso. Fulano está todo estragado, vai lá dar conselho. Que é incrível que tem pessoas que ouvem conselho da maçã que está estragando. Tem pastor para ensinar, tem irmão para aconselhar, irmão espiritual, irmão que guarda a boca. Louvado seja o nome do Senhor, mas ele vai e conta a vida dele para o livro de gravado. E aí quando o Senhor estreita, irmãos, por que, Senhor, está acontecendo isso? A minha vida está passando por isso. De onde veio o conselho? Tem pessoas que dizem assim: se conselho fosse bom, se dava. Eu digo: quem conselho bom se der. Quem aceita conselho bom, perdão, me embolei. Conselho bom só é bom conselho para quem quer ouvir o conselho. Não é de todo mundo. Que nem todo mundo dá conselho bom, irmãos. Tem pessoas que dão conselho distorcido. Tem pessoas que às vezes estão na igreja, irmãos, e aí alguém está passando alguma área, um problema na área sentimental, o casamento. Aí alguém vai lá e diz assim: deixa essa pessoa, porque Deus não quer te ver sofrer. Aí eu sempre digo assim: olha, chora antes para não chorar depois. Quando o jovem chega comigo: pastor, o que o senhor tem a falar para mim da minha vida sentimental? O que eu tenho para falar para ti é para você chorar antes, para não chorar depois. Como assim? Chore em oração antes. Pague o preço antes para não pagar pela eternidade. Porque só depois que alguém bater a porta, um dos dois vai ter que arranjar outra pessoa. Por quê? É por isso que hoje em dia muitas pessoas vão sair da igreja. O pastor ele não aceita. Eu estava sofrendo com aquela pessoa, já está no 5º casamento. Quem não leu a Bíblia? Quem não buscou conselho? Por que não orou? Eu digo assim: é melhor você chorar antes do que chorar depois. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para encerrar essa mensagem, Colossenses capítulo 3, verso de número 3, diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoa. Olha só, em certo momento, Pedro ele faz uma pergunta. Os irmãos sabem, os irmãos que são de Bíblia, o pastor Básico, o obreiro Manuel, são pessoas que conhecem de Gênesis e Apocalipse. Pedro chega para ele, pastor, e diz assim: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo? Aí ele diz assim: até 7 vezes. Ele diz: eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Em outras referências, Jesus diz assim: e se o teu próximo pecar contra ti 7 vezes no dia e te pedir perdão, você vai lá e perdoa ele. Aí, trazendo para a nossa vida, uma pessoa chega comigo e com você e diz assim: irmão, me perdoe. Perdoa a primeira vez. Tá bom, irmão, te perdoo. Aí ele volta, fala de novo,
volta, pede perdão de novo. Ele faz isso 7 vezes. Ao nosso ver, a gente diz assim: essa pessoa quer tirar graça da minha cara. Que perdão é esse que eu vou dar para ele? Não é assim que a gente agiria? Mas Jesus está dizendo: se essa pessoa chegar com você e te pedir perdão 7 vezes no dia, libera esse perdão para essa pessoa. Por que, pastor, se ele que errou? Primeiro, o perdão, amados, ele bloqueia as vitórias. A falta de perdão bloqueia as vitórias. Traz doença, tarda a bênção, trava o que Deus ele tem a fazer na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 70 vezes 7, se não me engano, 490 vezes. 490 vezes alguém, amado, chegando para você e disse assim: fulano, me perdoe. E você sabe, irmão, que às vezes a traição, alguém apronta algo com a gente, é algo que vem e dói. Mas é o que Jesus passou por nós. Todo dia nós falhamos com Deus. Eu, irmão, passo o dia todo pedindo perdão para Deus. O dia todo eu reconheço, eu tropecei em alguma coisa que eu sei que entristeceu o Espírito Santo. Deus, ele me toca. Deus, ele me cobra. A minha consciência pesa. Interessante, irmã, trazendo testemunho. Irmãos, Jesus, ele diz acerca de uma parábola: os homens pegando os peixes na beira da praia, separando os bons e jogando fora outros. Aí Jesus disse assim: assim será na consumação dos séculos. Os anjos do Senhor virão e trarão para o reino aqueles que eles escolheram, foram escolhidos, e serão lançados fora nas trevas exteriores. Todos aqueles que causarem escândalos, todos aqueles, amados, que praticarem iniquidade serão jogados fora, como o pescador. O pescador pega só os peixes bons, os grandes, os bonitos. Eu não estou falando de estética, eu estou falando de qualidade de vida espiritual perante Deus. Deus, ele pega somente aqueles que outrora, amados, se renderam, se dobraram, se humilharam, disseram: Senhor, eu pequei, eu falei, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Louvado seja Deus para esses, diz a Bíblia, como o filho pródigo, que o pai pega a melhor roupa, pega o melhor sapato, coloca o anel no seu dedo e lhe chama para se assentar à mesa, para comer o melhor que estava preparado para ele. Jesus, ele disse que, amados, está preparado, as bodas do Cordeiro está preparada para a igreja, amados. E Jesus, ele disse que iria chegar o momento em que os filhos do reino seriam lançados fora, e viriam pessoas do Oriente, do Ocidente, e se assentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Isso é preocupante, amado, porque pessoas que outrora estavam andando errônea, no último momento elas reconheceram que precisavam se humilhar, que precisavam pedir perdão para Deus e para o seu irmão. No último momento essa pessoa, amado, reconheceu aqui dentro, não aparentemente, não com a cara caída, para que as pessoas vissem que ela mudou. As pessoas não têm poder de salvar sua vida. Quem precisa ver a mudança não sou eu, pastor, mas é Deus que está no céu, contemplando a mim e a você, a sua conduta, o seu sentimento para com as pessoas, amado. E é isso que a Bíblia está falando. Não deixe que nenhuma raiz de amargura venha brotar do seu coração, e através dessa raiz de amargura venha ser impedido que você venha alcançar a graça de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A melhor graça é a salvação. A melhor graça, amados, é aquilo que está preparado para nós, aonde diz a Bíblia que olhos não viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Quem são os que amam a Deus, pastor? Os que amam a Deus são aqueles que demonstram amor por Ele, mesmo sofrendo, mesmo passando fome, mesmo sendo perseguido. Diz assim: Senhor, eu continuo na tua presença, sofrendo, porque eu te amo, eu quero estar contigo. Não como Pedro que
que Senhor, eu vou até a morte contigo, para onde tu fores eu vou, Senhor. Aí Jesus corta logo o barato dele e diz assim: olha, em verdade digo, que antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Jesus, amado, ele não se agrada. Jesus, ele não fica impactado com aquilo que eu falo, mas com aquilo que eu faço. Se eu fizer em atitude, demonstração e verdadeiramente brotar do meu coração, é aceitável perante Deus. E hoje em dia, amados, para concluir, você vê muitas pessoas aí sofrendo. Teve uma certa pessoa que chegou comigo, sentou na minha frente e disse assim: pastor, eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu digo: pode falar. Ela disse assim: por que a gente não é abençoado? Eu disse para ela: irmã, Deuteronômio capítulo 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor. Ouvir a voz de Deus. Quando eu falo ouvir a voz de Deus, pode ser a voz de Deus audível? Pode ser a direção de Deus? Sim, a direção de Deus. O que Deus ordena para nós? O que Deus já cobrou de nós? A gente está relutando com Deus. O que Deus tem, amado, usado o profeta e tem dito: olha, faz isso, faz aquilo, a gente não faz. O que a gente está, irmão, retendo e não obedecendo à vontade de Deus? Aí depois a gente vai dizer assim: alguém é culpado. Eu falei para essa irmã, é isso aqui, obedecer. Eu sabia da conduta daquela pessoa. Eu sabia que ela não controlava a boca dela, e ela estava pagando preço por isso. Me deu uma vontade de dizer: irmã, a senhora tem guardado a sua língua? Dá vontade de falar certas coisas, irmão, mas o Espírito Santo ele segura. Tem coisas na nossa vida que o Senhor ele faz, mas para isso eu preciso me dobrar a sua vontade. E hoje o Senhor ele falou acerca desse sentimento.